Podemos iniciar? Ok, então vamos iniciar. Essa instrução de fraseologia, ela está voltada aí para o evento futuro, e nós vamos ver a fraseologia básica, porém, vamos procurar nos atentar a alguns detalhes que fogem um pouquinho do trivial. Tá? Não é muita coisa, mas vai ser suficiente para a gente fazer o evento e tirar dúvidas e ter dúvidas para, no futuro, fazer algo talvez ainda mais elaborado. Certo? Então, essa fraseologia está totalmente voltada para o ambiente de simulação de voo. Significa que algumas coisas que são utilizadas no campo real da aviação não vai ser tratado aqui, até porque não cabe. E alguma coisa também voltada para a fraseologia específica, como, por exemplo, militar, também não vai ser tratado aqui, porque não é o nosso caso. A gente não tem aqui uma divisão militar, por exemplo, para poder trabalhar o Código Internacional, que interessa para a gente e não é utilizado nem na simulação e nem na vida real, a não ser pelos militares. Então eu vou iniciar já o nosso primeiro slide. Bom, de acordo com a instrução do Comando da Aeronáutica, e nós estamos fazendo essa nossa instrução totalmente baseada na ICA 112, Regras do Ar, do Serviço de Tráfego Aéreo, que define a fraseologia como um procedimento estabelecido com o objetivo de assegurar a uniformidade da comunicação radiotelefônica. Tá. Reduzindo ao mínimo o tempo de transmissão das mensagens e proporcionar autorização clara e concisas. Então, nós temos aqui, nesse último parágrafo, 4 situações que têm que ser observadas quando se comunicar via rádio, que é a concisão, precisão, clareza e assertividade. Bom, eu vou falar sobre esses 4 conceitos. A concisão é um pouco mais fácil, porque quem faz redação conhece esse termo, assim como precisão e clareza, mas assertividade não é utilizado em outros instrumentos, seja dissertativo, de comunicação, está voltado aqui mais para a nossa fraseologia, então vamos falar sobre as 4. A concisão é resumir ao essencial, em poucas palavras, a sua mensagem. É ser sucinto, ou seja, falar somente o necessário, sem inventar palavras que não aumentam a mensagem, mas não proporciona nada de essencial nessa mensagem. Então, vamos ser sucintos, vamos resumir em poucas palavras o que queremos falar, porém com precisão, ou seja, usamos as palavras que expressem exatamente o que se quer dizer. Vamos excluir palavras que possam diluir o significado, que possam gerar dúvidas. Vamos ser precisos. Vamos usar palavras que expressem exatamente o que queremos dizer. Confunde com clareza? Talvez, porque clareza são palavras com significado singular, ou seja, que não expressam dúbio sentido. Então, enquanto precisão, você expressa exatamente o que você quer dizer, a clareza não deixa que a sua mensagem tenha duplo sentido.
Uma palavra que eu poderia citar aqui que gera duplo sentido, dependendo do contexto, e que não é utilizado na simulação e muito pouco na vida real, é o afirmativo e negativo. São palavras que, dependendo do contexto, pode criar um sentido totalmente diferente daquele que você quer passar, né? Então, são palavras que dificilmente a gente vê numa comunicação aeronáutica. Você vê afirmativo e negativo em outras comunicações, mas não na aeronáutica. Agora, o principal, assertividade. Assertividade resume-se em comunicar sem inibição, sem temor ou agressividade. Qual é o sentido disso? É manter o respeito mútuo entre quem está falando e quem está recebendo a mensagem. Então você fala sem agressividade ou sem temor, ou seja, sem aquele sentimento de inibição, entendeu? E com isso, dessa forma, você passa a sua mensagem respeitando quem está do outro lado, assim como quem está lá vai se comunicar contigo da mesma forma. Além da ICA 112 que nós comentamos aqui em cima do contexto, nós devemos ler também, quem quiser pode anotar, a MCA 116. A MCA 116 também tem alguns itens voltados para a fraseologia aeronáutica. Até aqui, alguma dúvida principalmente quanto a esses 4 conceitos de comunicação? O momento está tranquilo. Tranquilo, né? Então vamos seguir. Bom, o controlador de tráfego aéreo é a pessoa encarregada de separar o tráfego da aeronave no espaço aéreo e nos aeroportos de modo seguro, ordenado e rápido. Certo? O controle de tráfego aéreo trabalha emitindo autorizações aos pilotos, vamos prestar atenção nesse termo, emitindo autorizações ao piloto, ou seja, dando instruções e informações necessárias dentro do espaço aéreo. Mais à frente nós vamos ter uma separação do que é autorização, do que é instrução e do que é informação, certo? Agora, só para conhecimento, no simulado ninguém se atenta para isso, mas quem está aí almejando aí a vida real no campo da aviação, cabe dizer que é o seguinte, que antigamente havia a denominação controlador de voo. Hoje, essa expressão se tornou um pouco pejorativa e não muito bem-vinda. Então, nunca chame um controlador de tráfego aéreo de controlador de voo, que de repente a pessoa não vai gostar, principalmente se for alguém que trabalha na vida real com isso. Agora, aqui na simulação a gente não vê muito esse mau recebimento desse termo, não. Mas até onde me consta na vida real, sim. Bom, ao se conectar para voar na rede VATSIM ou EIVAL, após ter enviado o plano de voo, chame o controlador disponível mais próximo de sua aeronave. Agora tem um detalhe, se possível e se houver todos os personagens controladores de tráfego aéreo, nós vamos chamar nessa ordem. Primeiro o tráfego, depois o solo, a torre, o controle e o centro. É claro que na simulação existe uma situação em que não tem tráfego, o solo assume a função do tráfego. Não tem torre, a torre assume tanto o tráfego quanto as funções do solo. Mas se for full ATC, por exemplo, um evento na VATSIM onde todos os personagens se encontrem, a ordem é exatamente essa daí.
tráfego, solo, torre, controle e centro. Aí nós vamos ver dentro dessa ordem. Vamos seguir a função de cada um deles e vamos simular que nós temos a condição de Full ATC, correto? Em alguns lugares, Joel, só para complementar, já está usando aquele delivery, né? Que seria o antes do solo, que é só para autorizar o plano. O delivery é a mesma coisa que o tráfego. Exatamente, era o que eu ia dizer. O delivery e o tráfego é o mesmo personagem, tá ok? Em português chama tráfego, em inglês delivery. Correto. Não, Você atentou para o detalhe aí. Um erro de digitação. Não é ou o centro, porque é um ou outro, não. Se tiver Full ATC, existem os 5. Então seria controle e o centro, e não ou o centro. Está correto? Obrigado aí por estar atento aí. Aí me ajuda. Bom, a autorização de tráfego de aeródromo, aí vem conhecida como tráfego em português e clearance delivery em inglês. É responsável pela aprovação do plano de voo, certo? O objetivo do tráfego é somente isso, tá? Aprovar os planos de voo partindo de um aeródromo pela saída mais curta ou mais rápida e chegar à rota e ao nível de cruzeiro mais conveniente para atingir seu destino. Tá? O tráfego, ele analisa a rota do plano de voo, as regras de níveis, tá? Se o nível está correto, de acordo com aquela a que nós costumamos aqui na simulação dizer, aquela regra do par ou ímpar, ou seja, de 0 a 179 ou de 180 a 360. Então, se a regra de voo está dentro desse par ou ímpar aí, as cartas de saída, certo? Tá só as cartas de saída, porque ele está aprovando o plano de voo para aprovar a tua saída do aeroporto. Então, as outras cartas, ele já não é com ele a análise. Com o fixo de transição, né, de acordo com a carta que está sendo utilizada, e isso dentro da característica de cada aeroporto. Agora, esse tráfego, ele se encontra numa sala chamada Sala AIS, que significa Serviço de Informação Aeronáutica. No aeroporto, você identifica essa sala facilmente. Quando você estiver no aeroporto e você olhar e ver um prédio, uma sala, né, onde tenha lá um quadrado amarelo com uma letra C em preto, aquela é a sala de informação aeronáutica. É aquela sala que aprova os planos de voo. Esse C aqui tem uma história toda voltada para ele aqui, tá? De início, a gente até pensa que esse C está associado a clearance, que significa autorização ou aprovação. Tem a ver sim, mas tem uma história muito maior por trás desse C aqui. Se alguém quiser pesquisar, só para efeito de conhecimento, na simulação não importa para a gente muito não. Mas importa sim a função de quem está fazendo o tráfego, né? Porque a sala AIS para a gente, ela não funciona no simulado, certo? A não ser a figura do personagem que faz o tráfego. Alguma pergunta até aqui? Tranquilo. Bom, aqui nós vamos começar a fazer a nossa comunicação. E nós vamos debater alguns pontos dessa comunicação. Tá? Vamos ver algumas características e a melhor forma de fazer de acordo com o que estiver acontecendo. Por exemplo, aqui eu coloquei aeroporto de Brasília, né, o Juscelino Kubitschek, Sierra Bravo, Bravo Romeu, e seria, numa situação de normalidade, a comunicação seria essa.
Tráfego Brasília, bom dia, Nova 006 ou, né, November Oscar Victor 006. Eu, particularmente, aí sou eu, prefiro utilizar o nome da companhia. O Papa X-Ray que a gente usava lá na Prime, eu nunca utilizava. Eu utilizava Prime e aqui eu utilizo Nova 006. Não tive problema nenhum em utilizar dessa forma. Aí fica a critério de cada um aí, quiser usar o alfabeto fonético ou quiser utilizar Nova e o seu número. Eu acho legal Nova 006. Aí o delivery, que é o tráfego, dessa forma, ou aproximado a isso, Nova 006, bom dia, Tráfego Brasília, prossiga. Aí aqui cabe um detalhe. Né? Vocês observem que no segunda comunicação eu já digo 006 solicita autorização. Eu não falei Nova 006. Então, este é o detalhe. Toda vez que for a primeira comunicação com um controlador de tráfego, a primeira comunicação você diz o seu prefixo inteiro. Depois, você já se identificou, você não precisa estar toda hora Nova 006, Nova 006. Você pode resumir para 006. Então, a primeira vez, sim, você se identifica. Depois, 006 solicita autorização para o Galeão, IFR no nível 370, ciente da informação Bravo. Nós temos aqui mais uma coisa a falar. Informação Bravo é uma informação do ATS, ou seja, uma mensagem gravada via voz com as condições meteorológicas do aeródromo. Essa mensagem é gravada, tem uma frequência, você vai ouvir essa frequência, vai anotar todos os parâmetros que te interessam, o ajuste que é NH, entendeu? A posição do vento, tá? Tudo que te interessa, que você vai utilizar, inclusive, para alguma dúvida no seu plano de voo. E ela recebe de hora em hora, ou seja, havendo uma mudança de informação, uma nova gravação, ela recebe uma outra letra. Então, aqui no caso, nós temos a informação Bravo. Daqui a uma hora, chegou um outro boletim que vai mudar essa informação ATS. Vai ser feita uma nova gravação, já vai ser a informação Charlie. E por aí ela vai seguindo. Então, você ouviu e informa, quando você solicitar autorização, que você já está ciente da condição meteorológica, ou seja, da informação Bravo. Isso economiza tempo. Economiza tempo. Algumas situações que o tráfego deveria lhe passar, em razão da meteorologia, ele não vai precisar mais fazer, porque ele está ciente que você conhece a meteorologia. Você ganha tempo com isso. Correto? Se você não tem o ATS, você diz, você pode solicitar. Né? Se ele não lhe disser, né, e você não tem o ATS, você pode complementar com algo do termo, solicita condições do aeródromo. Aí ele vai dizer para você as condições do aeródromo, você anota. Certo? Se não tiver o ATS, você pode solicitar. Não acho necessário, porque no decorrer das mensagens você vai ter as informações meteorológicas do aeródromo. Mas se você quiser solicitar, você pode fazer isso. Se for interessante para você fazer alguma alteração no seu plano de voo e você precisa dessa informação. Correto? Uma outra situação é o seguinte. Se você não estiver no mesmo aeroporto do controlador, aqui nós estamos com Tráfego Brasília. Mas vamos dizer que numa situação em quem está controlando, como eu disse lá, de repente você não tem full ATC, você tem, por exemplo, o centro fazendo a vez, ou o controle fazendo, não o controle nem tanto, o centro fazendo a vez do
da torre, né, recebendo o plano de voo e tal. Né? É muito comum isso acontecer. Então, ele tem outros aeroportos, além do Brasília. Ele tem outros. Então, nessa situação, seria legal você dar a sua posição. Então, você entraria ali, né, 006 na posição 19 de Brasília, ou seja, tu está no gate 19, solicita autorização para o Galeão IFR no nível 370. Você está dando a sua posição, certo? Então isso facilita para ele, se ele puxar lá, ele sabe exatamente onde você está e sabe exatamente se uma outra aeronave que vai fazer taxiamento, se vai passar por você ou não. Então seria legal, numa situação em que você o controlador não está no teu aeroporto, você dizer a sua posição. Isso é legal também de ser feito. E fica uma coisa bem mais profissional, tá ok? Joel, só uma dúvida. No MCA 116, com relação a abreviar a chamada, tem uma nota ali que diz que o indicativo de chamada, por exemplo, o Nova 006, da empresa aérea não pode ser abreviado. Só que, tanto na simulação quanto ouvindo o live ATC, controlador e piloto sempre abreviam. Então isso meio que caiu em desuso, todo mundo abrevia, não tem problema isso, né? É aquilo que eu falei. Tem muita coisa na vida real que a gente ouvindo a escuta, você vê que foge um pouquinho da regra. Isso daí acontece em todos os campos. É o chamado uso e costume. Então, à medida que você utiliza aquilo e depois você trabalha com outro e aprende com ele, na prática fazer daquela forma, chega uma hora que o uso e costume se torna a regra geral. Mas não é, entendeu? Então, não é, mas todo mundo passa a aceitar por causa do uso e costume. Isso acontece em todos os campos. Então, acontece também no meio aeronáutico, mas, como você disse, tem uma determinação de como deveria ser o certo, correto? Perfeito. Agora, nós temos também que utilizar o bom senso. Aqui nós temos toda a mensagem de apresentação, vamos dizer assim, e depois a mensagem de autorização. Se você está no aeroporto, principalmente se a gente tiver aí com o evento aí, e está congestionado, a gente pode abreviar essas mensagens, ou seja, você pode juntar as mensagens, essa primeira com essa segunda. Por exemplo, você poderia dizer assim: Tráfego Brasília, bom dia, solicita autorização para o Galeão IFR no nível 370, ciente da informação Bravo. Quer dizer, tu já pegou o bom dia, o tempo que você deu o bom dia e depois ele te respondeu, você já juntou com a sua autorização e ele vai fazer da mesma forma. Ele vai dar bom dia, informação Bravo está correta, né, que é a informação ATS, tá? Se não fosse a Bravo, ele ia dizer para você informação Bravo e correta. Frequência tal para... Aí tu ia ouvir o ATS e ia ver que já não é mais a Bravo, é a Delta, já mudou, entendeu? Mas aí a Bravo está correta, plano de voo recebido, aguarde cópia. Ou seja, aguarde a próxima informação que vai ser passada para você. E a gente sabe que aguardar a cópia é aguardar a aprovação do plano de voo, correto? Até aqui tudo bem, pessoal? Certo. Tranquilo. Bom, então, ok. Aí, você, olha só,
nessa situação aqui de aguarde cópia, você poderia falar 006 aguardando cópia. Mas se você der um ciente 006, esse termo aqui está totalmente correto dentro desse parâmetro. Tá? Ele não lhe deu uma instrução, ele não lhe deu uma autorização, certo? Ele mandou você aguardar uma situação futura. Ele não está lhe dando uma autorização e não está lhe dando uma instrução relevante para o teu voo. Então, o cotejamento nessa situação aqui não é tão necessário assim. Tá? Ele falou aguarde cópia, eu tenho que repetir aguardando cópia. Não, pode dar um ciente 006 que está correto. Ok? Deixa eu dar só a minha experiência. Algumas vezes eu tenho uma certa dificuldade em saber o que é autorização, o que é instrução, o que é informação. Então, na dúvida, eu prefiro cotejar do que não cotejar. Não, é uma boa estratégia, mas a gente vai ver essa diferença aí e de repente vai dar uma clareada aí para você aí, ok? Beleza. Bom, então, pronto, para a cópia, vamos seguir. Aí vem aqui. Ele retorna para você, perguntou se estava pronto para a cópia, tu disse que sim. Aí ele vai te passar essa informação. Está autorizado, o teu plano de voo está correto, se não estivesse correto, ele ia dizer para você, né, as alterações que seriam necessárias do seu plano de voo, mas aqui a gente está levando em consideração que você fez um bom plano de voo e que ele está correto. Então, autorizado Galeão, via Aper Zulu 35, nível 370, saída Live 1 Bravo, transição Mugs, acione transponder 4312, controle Brasília na frequência 135,75. Cotejo. Olha só, pessoal. Eu não estou falando nem tão rápido e nem tão lento. Eu estou falando numa entonação normal. E essa que seria a entonação. A gente vê muito isso na assertividade, que é o conceito lá que a gente falou lá atrás. O cara fala isso tão rápido que você tem que mandar ele repetir. Em vez dele ganhar tempo falando rápido, ele perdeu tempo, porque você vai ter que pedir para ele repetir. E está fora do conceito de assertividade. Ele não está respeitando a sua condição, que ele não sabe qual é, né? Não sabe se você é um garoto de 30 anos ou se você é um coroa já de 70 e poucos anos, que nem eu tinha lá na outra VA. E às vezes o cara tem uma dificuldade para assimilar uma informação dessa grande. Então, a assertividade, o respeito, está em passar a coisa de uma forma que eu não sei quem está lá do outro lado. Então, eu tenho que passar com uma entonação que seja possível dele entender. Isso é respeitar, isso é assertividade. Tá? É um bom exemplo de assertividade. Então, falar de uma forma que possa ser entendido. Se não, simplesmente mensagem não copiada, retransmita e ele vai ter que retransmitir. Entendeu? Não vai ter jeito. Então, ele seria algo desse tipo aqui. Aí nós temos aqui algumas coisas para falar. Autorizado Galeão, via Aper Zulu, é uma via aérea. Aí a gente tem aqui a letra U no alfabeto fonético é uniforme, né? A gente, porque fala uniforme, mas em inglês, uniforme. Certo? Quando se tratar de via, não é uniforme Zulu, é Aper Zulu. Da mesma forma que quilo, né? Se fosse uma via lá fora, no Brasil eu acho que não tem. Via quilo, vamos botar assim, KP35, né? KP35 seria quilo papa 35. Quilo em via
não cabe, não é quilo, é cópter. Cópter, Papa 35. Então, repetindo, uniforme em via é aper. Quilo em uniforme é cópter. E S em via não é Sierra, é supersonic. Anotaram isso aí? Vocês querem anotar isso aí? Como é que... Vou repetir. Tratando-se de via aérea, as letras quilo, uniforme e Sierra serão pronunciadas cópter, aper e supersonic. Correto? É que essas letras aí, na verdade, elas designam o que é aerovia de alta, baixa e supersônica, né? Não, olha, nem não. A aerovia alta, baixa, a aerovia supersônica só existe aerovias baixa e alta e de VFR. Não, negativo, Joel. Tem aerovia supersônica, que é só para aviões supersônicos, que antigamente tinha, e às vezes quando eles usam para treinamento de caça, tipo caças, eles usam essas aerovias supersônicas. Não, eu estou te entendendo. Só que o que nós falamos lá no início? Nós não vamos nos ater à parte nem militar e nem alguns conceitos da vida real que não cabem na simulação. Mas essa informação que eu estou passando é a informação que está na ICA e na MCA. Se mesmo você trabalhando na via alta ou baixa, e, por exemplo, se você tiver na via que vai para Eduardo Gomes, lá em Manaus, lá tu tem uma via que é UM409. Você não vai falar uniforme Mike, você vai falar Upper Mike, certo? Se você tiver uma via que começa com K, você não vai falar aquilo, você vai falar cópter. E se tiver uma via que começa com S, não importa se você está pilotando um caça ou se você está pilotando uma linha aérea. O termo S para aerovia não é Sierra, é supersônico. Entendeu? Sim, Joel, a única coisa que eu quis falar é que essas letras, elas são designadas para mostrar aerovias de alta, aerovias de baixa e as aerovias supersônicas. Por isso que tem o U, que é de upper, o K, que é de baixa, e o S de supersônica. Não tô contestando o que você está falando, não. Eu só quis colocar que é o seguinte. Eu não estou, por exemplo, eu não estou pilotando um caça, então eu vou falar Sierra. Não vai falar Sierra, vai falar supersônico, entendeu? O nome da aerovia não tem a ver com o avião que tu está pilotando. Eu entendi o que você está dizendo a respeito da característica da via. O que eu quero dizer é o seguinte, a comunicação independe do avião que você está voando. Tá? Porque quando a gente coloca aviões caça tal, não estou dizendo que você falou isso, que você não falou isso. Tá? Mas dá a entender que, não, isso é um termo que só vai ser usado quando o cara estiver utilizando caça. Não é isso, não. Essas 3 letras, quando para aerovia, são faladas dessa forma. Entendeu? Fiz-me entender aí ou ainda... Não, eu já entendi. É que o senhor não entendeu o que eu quis dizer, que para simplificar... Eu entendi, sim, tipo, para passar para o pessoal aí que é assim, quando a aerovia de alta, geralmente vai ter a letra U na frente de upper. Correto, pode ser upper, certo? Mas você tem aerovia de baixa que também começa com upper. Por exemplo, uma aerovia upper Mike, ela pode estar no espaço aéreo
não na aerovia de alta, pode estar na aerovia de baixa. E ela vai ter U também. Entendeu? Não, tudo bem, agora eu tô olhando aqui, ó, as de alta começa tudo com U, ó. Inclusive tem uma Upper Mic 661 aqui. Tem, eu sei. Mas você tem aerovias de baixa também com prefixo que pode levar a letra U, principalmente fora do Brasil, entendeu? Certo. Aí, mesmo ela estando em baixa, a fonia dela não vai ser uniforme, vai ser ápera. Correto? Isso é a determinação do manual. Agora, é aquilo que a gente acabou de falar agora. Se no uso e costume não é usado, é outra coisa. Mas eu vou passar para vocês o que é o previsto no manual. Entendeu? No manual, letra U é áper. Importa se ela está na alta ou na baixa. Dentro do Brasil, ela pode só estar na alta. Mas em outros lugares, você vai ter uniforme em outros tipos de aerovia. E a comunicação fonética vai ser áper. Certo? Bom, aí nós vamos lá. Autorizado Galeão, via Apesolu, 35, deixa eu ver se eu consigo, acho que nível 370, saída livre no Bravo, transição, transponder. Bom, todo o cotejamento aqui. Só que o cotejamento é o seguinte, cotejamento é uma repetição para a confirmação de que a mensagem foi recebida com exatidão. E, como eu disse antes, deve-se cotejar apenas as autorizações e instruções. Então, nós vamos ter logo aqui umas situações aqui que nós vamos definir isso. Até que se pegue prática em cotejar, o melhor que a gente faz é anotar as principais referências. Mesmo depois que você já está cansado de fazer isso, mas nada impede, nada pode, numa hora qualquer, que você não está legal, e você não vai obedecer esses parâmetros. Então é bom pegar um bloquinho de nota e colocar o que é necessário cotejar. Nível, saída, transição, frequência, coisas desse tipo. Tá? Você coloca no bloquinho e, independente daquilo que se diz, cotejar não é falar exatamente como o controlador falou para você. Não é seguir letra a letra como se fosse uma coisa decorada. Não é isso. São os pontos de instrução, os pontos de autorizações. Então, autorizado Galeão via Apesolu 35. Mas você poderia colocar isso em outra ordem, desde que todas as informações estejam dentro do teu contexto, todas as informações que ele passou estejam dentro do contexto, o cotejamento está correto. É claro, com o costume, você fala quase que exatamente o que ele falou, quase, nem sempre. Às vezes você não fala, entendeu? Mas não fala exatamente como ele falou, mas fala todos os parâmetros que foram passados. O cotejamento está correto, certo? Essa questão de anotar, vale deixar claro que não é vergonha para ninguém. Inclusive tem vídeos no YouTube de comandantes profissionais mesmo, da vida real, anotando num bloquinho as autorizações. Então não tenham vergonha de anotar. Exatamente, porque é melhor você não errar. Entendeu? Então, não é vergonha nenhuma fazer essa anotação. No meu plano de voo, que eu faço aqui, embaixo eu coloco essas situações. Eu coloco ali o transponder, eu coloco ali o ajuste, ali eu coloco a pista em uso, e à medida que vai falando eu vou preenchendo. Na hora de eu cotejar é tranquilo, está tudo ali na minha frente, entendeu? É muito mais simples do que tentar guardar isso tudo na cabeça, correto?
Aí nós temos aqui o parâmetro aqui, né? Cotejamento correto. Quando pronto para pushback e acionamento, chame o solo na frequência 121 decimal 90, certo? Então aqui você vai se despedir, tá, do tráfego, certo? Aí o que eu quero chamar a atenção aqui. Pronto para pushback e acionamento é só para avião de grande porte. Não me peça autorização para pushback em monomotor. Cessna não tem pushback. Não tem o tratorzinho para puxar a Cessna. Tá? Então é só acionamento. Entendeu? O monomotor lá, até mesmo alguns... tu vai ver a característica da aeronave que você está utilizando, até alguns turbo-hélice, não cabe pushback. Entendeu? Até porque ele não vai estar num gate, vai estar num parking, né? Vai estar numa outra característica de posição, vai estar ali no finger. Então, não tem pushback. Pushback é para a aeronave que realmente precisa do trator. Então, você não vai solicita pushback e acionamento se você está com Cessna. É só o acionamento, pushback não. Certo? Correto isso aí, pessoal? Certo. Bom, para o VFR, a gente teria aqui uma situaçãozinha um pouquinho especial. Por exemplo, ele poderia dizer assim, a gente aqui está falando de IFR. Então, para o VFR, seria algo do tipo autorizado visual para Bauru no 065, rota conforme o plano. Presta atenção nisso. Rota conforme o plano. Prepara a pista Uni 4, aí dá o teu transponder, cotete. Bom, por que rota conforme o plano? Aqui no IFR você tem cartas. Você tem uma saída, que é uma carta com uma transição, certo? No VFR, o que você tem é uma carta VAC apenas. Não se usa carta CID, carta de saída, para VFR. VFR, a saída é carta VAC, e se não tiver carta VAC, é saída padrão, saída de tráfego padrão, certo? Então, e você vai fazer o teu plano de voo de acordo com as suas referências, ou usando uma réia, ou usando uma coordenada geográfica. Então, ele vai falar para você isso daqui, rota conforme plano. Ele não vai lhe dar uma carta de saída, porque não existe para o VFR. Tá ok? Ok. Então a gente está colocando ali, já começamos a introduzir algumas características do VFR na nossa situação de comunicação, certo? Bom, como é a sua última comunicação com o tráfego, né? Ele já te definiu aqui o solo, então você vai responder, chamará solo no 121 decimal 90, aí tu pode se despedir daqui. Eu não coloquei aqui, mas é um bom senso. Você, boa tarde, 006. Tu não vai falar mais com esse personagem, então se despede dele. É bem educado fazer isso. Eu gosto de fazer, a maioria das pessoas gostam de fazer isso, certo? E não prejudica em aumentar ou diminuir nada aqui na comunicação. Bom, então vamos para o solo. O controle de solo de aeródromo, conhecido como solo em português e ground em inglês, é responsável por prestar as informações e autorizações na área de movimento de um aeródromo. Área de movimento exclui pista de pouso e decolagem. Então, toda a área do aeródromo, menos pista de pouso e decolagem. É responsabilidade do solo.
É claro, na impossibilidade do tráfego, o solo acumula a função do tráfego. Mas isso a gente vê toda hora aí no simulado, correto? Bom, então vamos lá. Solo Brasília, bom dia. Aí, no caso aqui, solicita pushback e acionamento no gate 1 no 8, certo? Normalmente, a gente vê na comunicação, eu estou falando pela VATSIM, não pela IVAL, porque é muito pouco eu voei pela IVAL, mas a solicitação de pushback e acionamento, a maioria não se refere à sua posição no aeródromo. E a posição no aeródromo é importante, sim, porque, de acordo com a sua posição no aeródromo, se o teu cenário estiver legalzinho lá e ele está te vendo lá pelo programa dele lá de radar, ele sabe se ele já mandou uma aeronave seguir para uma cabeceira, para um ponto de espera, se vai passar por você ou não. Então, mas ele não tem que saber onde eu estou? Não, mas custa você dar a sua posição? Não custa. Então, solicita pushback e acionamento no gate 1 no 8. Correto? Tá, Sim. Ô, Joel, só uma dúvida. Ali, por exemplo, aqui, né? Eu falo Solo Brasília, bom dia, nova 006. Daí depois ali, ó, 006 solicita, no caso, por exemplo, de monomotor, fala, solicita acionamento no gate 1 no 8, isso? No caso, como você está com uma aeronave pequena, você não vai estar no gate, tu vai estar ou num parking, né? Uhum. Normalmente num parking, tá? Mas aí, independe de você dizer o nome específico. Poderia dizer assim, fechando geral aqui. Solo Brasília, bom dia. Nova 006 solicita acionamento na posição 1 no 8. Ele sabe aonde você está. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Aí ele vai deixar você acionar ou não. Autorizado pushback e acionamento limitado a taxiway Romeo. A gente não vê isso muito no simulado, não. Tá? Mas olha só, voltando lá, eu dei a minha posição, ele sabe a minha posição, ele sabe que tem uma aeronave fazendo taxiamento para o ponto de espera de uma cabeceira. E ele sabe que vai passar por mim. Então ele pode me limitar a taxiway. Quer dizer, você está autorizado a fazer o pushback e acionamento, mas não ultrapasse a taxiway Romeo. Entendeu? Então tu vai aguardar sem impedir o tráfego da taxiway Romeo. Tu está limitado a taxiway Romeo. Quer dizer, você só pode ir até a taxiway Romeo. Se tem uma outra próxima, você não pode impedir o tráfego. Você está limitado a fazer o seu pushback e parar e se posicionar na taxiway Romeo. Correto? Correto. Por isso que eu disse para vocês que é importante dizer a posição. Aí, vamos lá. Eu tinha dito um pouquinho lá atrás que você não precisa cotejar exatamente como ele está ali passando. Então aqui eu coloquei, autorizado pushback acionamento, até a Romeo chamará para o táxi. Eu falei exatamente quase igual, mas eu poderia falar assim, autorizado pushback acionamento, reporta quando pronto 006. Eu não cotejei da mesma forma? Sim. E não está entendido que eu vou reportar quando eu estiver pronto para o táxi? E eu não falei com as mesmas palavras. Então, não necessariamente você tem que robotizar a comunicação, repetir exatamente, tá? Que fica até uma coisa um pouquinho chata. Eu não sei
vocês concordam comigo. Mas às vezes fica. O cara fala e tu repete a mesma coisa. O cara fala e tu repete a mesma coisa. Pô, fica um trocinho meio chato. Então, às vezes, tem que dar uma mudadinha legal. Entendeu? Autorizado por feedback acionamento, reporta quando pronto, 006. Pronto, tranquilo. Certo? Ok. Só uma questão. Muitas vezes acontece, principalmente num aeroporto que está bastante movimentado, pode acontecer do controlador não pedir para você reportar para o táxi. Mas porque ele sabe que você é obrigado a reportar. Então, por mais que ele não fale, antes de iniciar o táxi, você tem que reportar. Então, correto. O fato dele não ter lhe pedido para fazer uma determinada coisa que você sabe que regulamentarmente você tem que fazer, não quer dizer que você tem que omitir isso, certo? Então, ele deu lá, autorizado por feedback e acionamento, limitado a Taxiway Romeu. Você não vai ficar a vida toda parada na Taxiway Romeu. Você vai ter que fazer o táxi. Ele não disse para você reportar, mas ele te limitou, então você vai ter que pedir. Tá correto? Tá correto esse entendimento? Correto. Então você está certo nisso. Ele pode não dizer por várias razões, mas você sabe que tem que pedir, certo? Bom, então ainda com o solo, pronto para o táxi, aí você tem uma informação a passar. Tá? Normalmente a gente vê só falar solo Brasília, 006 pronto para o táxi. Tá? Mas e o resto da informação? Com quantas pessoas você está a bordo? Quanto você tem de autonomia? E aonde você vai alternar? Pelo certo, pela regulamentação, você tem que dar essas informações. Até existe lá fora que o cara fala assim, pronto para o táxi com 8, 7 almas a bordo. Eu já escutei isso, achei até engraçado. Mas eles falam, entendeu? Tantas almas a bordo. Aqui do Brasil, eu ainda não vi na escuta falarem assim, não. Mas lá fora você vê eles falarem isso. E ninguém também, eu acho que não tem restrição a falar dessa forma. Mas seria isso daqui, pronto para o táxi com 87 a bordo, 025 de autonomia. Aí eu chamo a atenção para uma coisa aqui. Peraí, só um pouquinho. Sim. 87 seria 87, né? 87 pessoas a bordo. Tá. Uhum. E 0225 seria 2 horas e 25 minutos de combustível. De combustível. 0225 de autonomia, a gente costuma ver, às vezes, até mesmo no real, falar assim, 2 horas e 25 minutos de autonomia. Mas na regulamentação não tem isso. Na regulamentação não diz que você fale 2 horas, 3 horas, 1 hora e tantos minutos. A forma de dizer hora é dessa forma, 0225. 2 horas e 25 minutos de autonomia. Essa é a forma que o regulamento diz que você tem que comunicar horas. Certo? Correto. Bom, aí, autorizado o táxi ao ponto de espera da 1 direita, aí ele vai te dar, via Romeu, uniforme, Yankee, vai te dar o ajuste de altímetro, tá? Por isso que eu disse lá, às vezes você não precisa solicitar, de qualquer forma, as informações vão vir para você. Então, se não tem o WhatsApp e você não solicitar as condições do aeródromo, não é importante, porque no decorrer você vai ter essas informações. Então seria uma forma só de perder tempo. Então ele vai lhe dar essas informações. Então ele te dá o ajuste de altímetro e te diz que no ponto de espera você vai chamar a torre. Então aqui a gente define, o trabalho do solo termina no ponto de espera. Correto? Naquela... Tá, entendi. Naquela faixa lá antes de ingressar na pista. Entendi. Então aqui
Tá. Você coteja, táxi Via Romeo, uniforme Yankee, ajuste 10, e no ponto de espera você vai chamar a torre e diz qual é a frequência. Despede-se, tá? Pode se despedir do solo e vamos trabalhar com a torre. Até aqui, pessoal. Eu estou indo rápido demais ou tá legal? Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Chegamos na torre de controle, tá? Tower em inglês. Presta as informações e autorizações de um aeródromo e suas proximidades. Quer dizer, ela tem uma área de ação relativamente pequena, né, após a decolagem da aeronave. Normalmente, normalmente, não estou dizendo que é sempre assim, mas normalmente a torre vai estar contigo ele pode estar contigo até a transição, tá? Que é onde a carta define ali. Dali para frente você vê que não tem mais nada. Então é até a transição. Então até a transição a torre ainda pode operar contigo. Mas se tiver o controle, ela também pode, logo após o decolado, ela te passar para controle. Mas ela poderia te controlar até a transição. Então, Torre Brasília. Aí aqui nós vamos ter algumas considerações. Torre Brasília, bom dia, no ponto de espera da 1 direita, pronto. Então, você está pronto para ingressar, certo? Aí ele vai te dar, olha aqui, ó, uma coisa legal, voo de 006. Já mudamos aqui a forma de comunicação. Isso você vê muito, tá? Voo 101. Então, esse termo de dizer voo de, ele pode ser utilizado e alguns operadores gostam de utilizar isso e eu acho legal também, tá? Até porque chama a tua atenção. Quando falar voo de, você espera para ver se é você. Quando fala 006, às vezes pega distraído, será que foi eu mesmo? Aí voo de é uma chamada de atenção e depois vem o prefixo. Aí te dá uma acordada legal. Eu acho isso daqui muito bom. Aí, bom dia, autorizado, alinhar e manter pista 1 no direito. Quer dizer, a torre não te autorizou decolar direto. Tá? Ele te autorizou alinhar e manter na pista. Certo? Aí você coteja, alinha e mantém, tá? Na 1 no direita. Aí ele vai lhe dizer pista livre, vento tal, vai te dar o vento, autorizado de decolagem, e aí você decola. Então vamos ver isso daqui. Ele poderia, em vez de autorizado alinhar e manter, tendo uma necessidade ou mesmo característica dele, pode até não ter tráfego, e ele para adiantar o serviço dele, sei lá, ele pode dizer assim, ingressa e decola, ou seja, ou ele nem fala ingressa e decola, ele diz para você, autorizado decolar da pista 1 no direita 006. Né? Quer dizer, se ele não falou alinhar e manter, é para você ingressar e decolar. Certo? Se ele especificou ao alinhar e manter, você não decola. Você alinha e mantém. Correto? Tá certo? Vamos ver essa variante aqui na frente. Aqui, ó. Torre Brasília, bom dia, no ponto de espera da UNIL, pronto, nova 006. Aí ele diz para você, 006, bom dia, mantenha a posição. Olha, ele não deixou você nem ingressar na pista. Mantenha a posição, fique aí no ponto de espera. Acuse visual com Boeing 737 da TAM final curta. Ou seja, não está autorizado ingressar. Né? Aí você vai olhar e ver se você vê o Boeing 737 da TAM. Acuse significa
confirme o visual. Tá? O termo acusar significa confirmar. Confirme se você vê o VOIG. Aí você afirma, não é positivo, é afirmo tráfego no visual. Beleza, certo? Aí ele, após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter na pista 1 direita. Tá? Após a passagem do tráfego, ele mandou você alinhar e manter. Ele poderia mandar você decolar, ingressar e decolar, certo? Mas após essa restrição aqui. Então é uma variante, tá? Nem sempre a torre vai mandar você alinhar, ou nem sempre ela vai mandar você ingressar. Ela pode ter outros motivos antes de autorizar que você faça a decolagem. Vamos seguir. Aí ele vai te dar o vento, a pista livre e autorizado decolagem. Aí agora aqui, autorizado decolagem, pista 1 no direita. Olha só, André, né? André que falou sobre instrução e autorização e informação. Foi, André? Foi você? Isso, eu mesmo. Correto. Olha aqui, olha esse termo aqui. 006, pista livre, vento de 190 graus, 4 nós, autorizado decolagem, pista 1 no direito. Ok? Continuando. Então, é uma informação meteorológica. Tá? A pista estando livre é uma informação. A autorização aqui é somente a decolagem. Então, eu só cotejei autorizado a decolagem da pista 1 no direita. Eu não preciso repetir vento, né? Isso são informações. Então, tem que ficar atento para o que é uma informação, o que é uma autorização, uma instrução. Tá? Por exemplo, ajuste o altímetro, tá? É uma instrução. Tá? Ajuste transponder é uma instrução. Autorizar pouso, autorizar decolagem, autorizado direto ao fixo XYZ. Então, você nota quando é uma autorização, quando é uma instrução, ele está te instruindo, por exemplo, numa situação de vetoração, ele vai te instruir, tá, a se posicionar de acordo com o bloqueio de determinados fixos. Tá? É diferente dele autorizar você direto ao... Por exemplo, vamos colocar aqui bem claro. Você pega uma CID, a CID tem uma transição, mas antes dessa transição, ela tem 2 fixos anteriores que faz uma pequena convergência para poder chegar no fixo de transição. Porém, ele não tem tráfego. Então, ele te autoriza ir direto para a transição sem precisar passar por aqueles fixos que, ainda que estejam previstos na carta, naquele momento não tem nenhum cabimento de fazer aquela manobra. Então, ele autoriza você ir direto para o fixo. É uma autorização. Numa vetoração, ele te instrui a bloquear determinados fixos, tá? Para te posicionar para um pouso, né? E te autorizar um pouso. Então, mesmo se tratando do mesmo objeto, que seria os fixos, tem situações em que, num determinado momento, ele está te dando uma autorização e, num determinado momento, ele está te instruindo. Deu para entender isso daí? Tranquilo. Então, é por aí. Sim, vamos. Ah, sim. Eu ia falar isso agora. Sim.
Olha só, você, aos 3 ciclos, alguns controladores, ainda que não tenha isso na instrução da MCA nem da ICA, ele falaria para você assim, 006 decolada aos 3:05 da hora. Então, aos 35 minutos da hora corrente, correto? Então, se são 3 horas, 3:35, aos 3:05 minutos da hora corrente, que seria 3 horas. Só que na instrução de fraseologia não especifica incluir nesse termo aqui o da hora. Então, você já tem o teu horário, inclusive no teu plano de voo, você já deu até o estimado da tua hora de decolagem. Então, ele está dizendo aqui para você apenas os minutos da hora corrente. Entendeu? Então, decolado aos 3:05, chame o controle 1.3.5.75. Bom, decolado aos 3:05 foi uma informação. Eu não preciso cotejar isso daqui. Agora, chamar o controle é uma determinação, é uma instrução, certo? Então eu tenho que cotejar. 1.35.75, bom dia. Quer dizer, eu estou dizendo, decolada aos 3:05, você pode e deve, porque não consta no regulamento, você incluir o termos da hora. São 3:05, são os minutos da hora corrente, que inclusive está previsto no seu plano de voo. Tá? E chame o controle 1.35.75. Você precisa cotejar apenas a instrução. Você foi instruído a entrar em contato através dessa frequência com o controle. Então, você coteja a instrução. Decolado aos 3:05 é uma informação. Essa informação não cabe cotejamento. Correto? Tá bom? Bom, controle. O controle de aproximação, conhecido como controle em português, é approach. Em inglês, é responsável por prestar serviço de controle de aproximação, claro, em uma terminal. Sim, pode falar. Tá tudo preto aqui para mim, a tela. Não estou enxergando mais nada. Mais alguém não está vendo aí? Hein? Mais alguém com problema? Está normal? Tá mais alguém? Então, como eu estava dizendo, o controle é responsável por prestar o serviço de controle de aproximação em uma terminal, né? E a fim de prevenir a colisão entre a aeronave e agilizar e manter ordenado o fluxo de tráfego. Bom, em uma terminal. Então, vamos falar um pouquinho isso daí. Você tem várias zonas de controles, certo? Então, quando você fala CTR, que é zona de controle, é o espaço aéreo que abrange a trajetória do procedimento de aproximação. Tá? Essa CTR, ela possui, na maioria das vezes, um formato cilíndrico, desde o solo até uma determinada altitude. Ela é variável de acordo com as características locais. Tá? Você vai encontrar essas definições nas cartas aéreas, chamada de ARC, ou seja, Area Chart, ou seja, cartas aéreas. Elas estão no portal da web, mas para o efeito da gente aqui de simulação, não é necessário você ter isso daqui não, tá? Porque até mesmo pelos nossos aplicativos de visualização online, a gente vê a abrangência do controle, né? Mostra lá uma circunferência aonde vai a jurisdição dele. Então não é muito necessário
você ir lá na IceWeb e pegar esse tipo de carta para olhar, não. Basta você olhar nesses aplicativos que você já vai saber qual é a área dele. Bom, então vamos seguir aqui. E vamos lá. Aí aqui a gente também tem alguns termos para entender. Controle Brasília, bom dia, nova, decolado a Uno direito na sua escuta. Olha só, o termo que eu utilizei aqui, tá? Se fosse uma VA militar, que nem a FAB, virtual ou tal, ele usaria aqui um prefixo do código Q internacional. Ele diria assim, controle Brasília, bom dia, nova 006, decolada 1 no direita em QAP. Em QAP significa na escuta. Só que a gente não está trabalhando com a área militar, então é só para efeito de entendimento que existem outras formas de comunicação dentro da área aeronáutica, e todas são regulamentares, certo? Então, você não vai usar o código Q, mas você pode usar a tradução do código Q, que é na sua escuta. Aí ele vai responder para você, bom dia, contato radar na decolagem, quer dizer, ele já encontrava se monitorando você desde a sua decolagem. Suba e mantenha o nível 370, perfil da sua carta, ou seja, seguindo os parâmetros da sua carta, e sob vigilância radar. Então nós vamos falar aqui sobre esse termo aqui, sob vigilância radar. Tá? Se houvesse... Alguém quer falar alguma coisa? Tá. Então, se houvesse alguma restrição na carta, tá, ele iria dizer a restrição. Por exemplo, aqui, nível 370 é o teu nível de cruzeiro. Ele está te mandando direto, sem restrição nenhuma, tá? Subir e manter o nível 370 de acordo com o perfil da carta, mas ele não está te dando nenhuma restrição. Mas se tivesse alguma restrição, ele poderia te dizer, suba restrito a 10 mil pés, a 6 mil pés, na saída livre 1 no Bravo. Então, ele daria uma restrição, esteja ela na carta ou em razão de um tráfego e ele necessitar de fazer uma separação vertical entre você e a outra aeronave. Então, ele pode te restringir a altura, tanto pelo que está definido o parâmetro da carta, como na necessidade de controle do tráfego, certo? No caso aqui, ele não restringiu. E sob vigilância radar. Tá, então vamos falar sobre... Joel, me corrija se eu estiver errado. A questão da restrição, se ele falar suba ao nível 270, ele está impondo as restrições da carta, ele não precisa citar a restrição, né? Se ele falar suba ao nível 270 sem restrições, ele está tirando as restrições de altitude. Sim. No caso, você citou um termo, que é o termo via, aqui para frente deve estar falando sobre ela, o termo via, porque você tem duas horas que você utiliza esse termo. Você utiliza via quando lá do taxiamento, via taxiway X, ABCD, tá? E você usa via vinculado a uma carta. Se ele coloca bom dia, contato radar na decolagem, suba e mantenha via, ou algo desse tipo assim. Quando ele vincula o via a uma carta, ele está dizendo para você seguir todos os parâmetros da carta. Então, todas as restrições que tiver na carta, tudo que tiver definido na carta, fixo, restrição de altitude de cada fixo, se ele te der via
vinculado a uma carta, você tem que seguir todos os parâmetros da carta. É exatamente esse termo que você estava dizendo aí. Aí ele não vai lhe dar outras informações porque a carta prevalece, correto? Certo. Aí, sob vigilância radar, nós temos os serviços radar. Existem 2 serviços radar. O vigilância radar, tá? E a vetoração radar. Então, quando ele diz aqui, e detalhe, os serviços radar serão prestados às aeronaves voando IFR ou VFR, tá? Não é só para IFR, não. Então, quando ele fala para você serviço de vigilância radar, falou ali sobre vigilância radar, tá? Ele está colocando toda a responsabilidade no piloto em comando. Você vai seguir o perfil da carta. Você vai seguir a rota prevista na carta, né, até aonde ela vai. E, no caso, quando você ultrapassar o perfil da carta, você já vai, de repente, você já vai estar fora da jurisprudência aqui do controle. Você já vai estar lá próximo do centro. Mas até onde for a área dele, você vai seguir o perfil da carta e ele não vai ter nenhuma responsabilidade nisso. É toda a responsabilidade do piloto em comando, certo? Quando o serviço é de vetoração radar, aí a responsabilidade é do controlador de tráfego aéreo, certo? É ele quem vai lhe dizer velocidade, altitude e rumo a ser seguido. Ele vai te vetorar. Então, a partir desse momento, toda a responsabilidade é dele para evitar conflito entre tráfego, para proporcionar o sequenciamento entre os tráfegos, interceptação de aerovia, radiais ou qualquer outro procedimento, passou a ser tudo de responsabilidade do controlador de tráfego aéreo, porque você está sob vetoração radar, você não está sob vigilância radar. Vigilância radar é em grosso modo, é um acompanhamento, mas a responsabilidade é do piloto em comando. Deu para entender isso aí? Ok, então vamos lá. Quando chegar lá chegar lá no fixo, onde termina a abrangência do serviço do controle, ele vai lhe passar para o centro. Aí, no caso aqui, Centro Brasília, e te deu a frequência, você se despede. Correto? E vamos trabalhar então com o centro e vamos ver algumas características do centro. Só para dar aqui eu fiz aqui uma anotação que é legal, né? Apesar que na simulação não é muito necessário saber isso, mas para efeito de conhecimento, a separação radar mínima das aeronaves sobre responsabilidade do controle é de 5 milhas náuticas lateral e 1.000 pés vertical. Então, ele vai manter essa separação entre as aeronaves. Vetorando você, ele não vai deixar que esses parâmetros ultrapassem. Mas isso sob vetoração, sob vigilância não. Sob vigilância, a responsabilidade é sua em seguir as rotas do perfil. Correto? O centro. Center em inglês, praticamente todos têm, a partir da torre, né, ali, né, e do torre, o controle e o centro, as responsabilidades em termos de controle são bem parecidas, né? Coordenar o fluxo de tráfego aéreo, coordenar operações de controle de terminais, é claro, tá? Uma abrangência maior
na área de controle, mas cada um obedecendo proporcional à sua área, presta um serviço bem parecido, tá? Entre um e outro. Diferente do delivery, né, do tráfego, e do solo, que está restrito mesmo a um espaço muito pequeno ali e não tem abrangência nenhuma com a aeronave em voo. Bom, vamos seguir aqui. Centro Brasília, bom dia. Passando o nível 1 no 50, 5 milhas de Luvis. Bom, você dar o seu posicionamento é uma coisa que é sempre importante. É só dar uma olhada lá e ver, tá? Ou o próximo fixo que você vai bloquear, ou o fixo que você já bloqueou, e dar uma referência para o centro. Então você está ainda subindo, no caso aqui, né? Então passando o nível 1 no 50, que está ali nos 15 mil pés, já ultrapassou os 15, 1 no 50, e está a 5 milhas de Luvisson. Ele vai olhar no radar e já vai te achar ali. Mas independente disso, ele ainda pode lhe pedir isso aqui. Bom dia, acione identificação, suba e mantenha o nível 370 e reporte estabilizado. Então, você vai lá no teu transponder, tem um botão lá ident, identificar, e clica lá. Quando você clicar lá, ele vai visualizar a sua aeronave lá, vai ter lá no radar dele, tá? A visualização da sua aeronave lá em destaque, né? Seja lá como for, spam, sei lá, dependendo do programa que está usando. E ele vai te identificar e vai fazer os procedimentos que é próprio dele, e você só reporta estabilizado, certo? Até aqui tranquilo. Aqui o centro vai fazer somente o que a gente falou lá atrás, vigilância radar, tá? O centro não vai te vetorar, não vai fazer nada disso, ele vai te acompanhar, certo? Quando você estiver estabilizado, você informa, tá? E o serviço do centro tem muito pouco, vamos dizer assim, tem muito poucos problemas na simulação que se apresentem para uma intervenção do centro, como tem no caso do controle e da própria torre. Porque você já está no cruzeiro, tá? Você pode ter uma situação que você possa solicitar o centro, por exemplo. Você pode estar atravessando uma situação de tempestade e você tem duas opções que você pode pedir ao centro. Ou um desvio da tempestade, se for possível, ou uma mudança de nível, tá? Em razão do tempo que está à sua frente. Então você tem essas situações que você pode acionar o centro. Mas normalmente você está em nível de cruzeiro e se tiver tudo funcionando legal, o centro não vai ter muito problema contigo, não. Isso na simulação, né? E ele não estando assumindo funções, de repente, do controle ou de uma torre, ele não vai ter muito trabalho, não, contigo, não. Certo? Quando chegar na abrangência do outro centro, ele vai dar o serviço radar dele terminado e vai te dar a frequência de saída. Só que, se não tiver um outro centro, ele vai te dar a frequência livre, que é o quê? O Nikon. Então, ele te deu a frequência livre, 123 decimal 45, bom dia. 123 decimal 45 na VATSIM, 122 decimal 80 na IVAL. Tá correto isso aí, quem voa na IVAL? 122 decimal 8, isso aí. Decimal 80, né? Decimal 8. Então,
e na VATSIM 123 decimal 45, certo? No caso, frequência livre. Se tivesse um outro centro, mas aí eu não coloquei o outro centro aqui, porque eu queria exatamente falar na passagem para a Unicom. O que o centro também poderia fazer, né, se ele estivesse te acompanhando até o teu aeroporto de destino, que não é o caso aqui, que a gente foi para a frequência Unicom, mas se ele estivesse te acompanhando, seria solicitar a você o reporte do ideal de descida. Aí, no ideal de descida, você se comunicaria com o centro, certo? Isso daí também seria uma comunicação para o centro, porque você ainda não está na abrangência de um controle quando você inicia a sua descida, quando você atinge o seu ideal de descida. Bom, eu coloquei então na frequência livre, mas entrei na área do controle do galeão. Então, eu me comunico com o controle galeão. Tá? Eu digo a minha posição de nível, da onde eu estou vindo, e se eu estou ciente da informação, se tiver o ATS lá funcionando. Se não tiver, eu não falo aqui e ele vai me dizer a condição meteorológica de galeão. Se tiver um ATS, eu já sei, eu dei ciente da informação quilo, isso nós falamos lá atrás. Aí, a partir desse momento, ele vai, como eu passei para a frequência livre, né? Ele vai me pedir para acionar a identificação e vai aqui, ó, desça via Gigson. Nesse caso aqui, nós estamos falando sobre aquele conceito que nós adiantamos lá atrás, tá? O termo via vinculado a uma carta de aproximação, a uma STAR, uma carta de aproximação. Então ele está dizendo: cumpra todas as restrições de procedimento em uso, ou seja, todas as condições de procedimento que estão na STAR Gigson. Então ele apenas desça via Gigson. Então eu vou cumprir todas as prescrições previstas ali na carta STAR Gigson. E ele está dizendo para mim que na final eu vou utilizar a IAC, que é uma carta, tá? Também do ILS Victor da pista 10, e me dá o ajuste e me peça para informar no localizador. E novamente o termo sob vigilância radar. Aqui é até redundante. Por que é redundante? A partir do momento que ele mandou eu descer via Gigson, eu já estou sob vigilância radar, porque ele me determinou uma carta. Então ele não está me vetorando. Ele não está me vetorando. Ele determinou que eu desça de acordo com uma carta. Então, consequentemente, eu vou estar sob vigilância radar. Deu para entender isso aí? Aí aqui eu coloquei, ó, via Gigson, reportará no localizador pista 10 e o ajuste 1013. Certo? O que eu não cotejei aqui? Não cotejei sob vigilância radar. Isso aqui é apenas uma informação. Ele está dizendo que ele está utilizando essa modalidade de controle que é a vigilância radar. Então, eu não cotejo sob vigilância radar. Como não cotejaria sob vetoração. Correto? Sim. Não, olha só. Toda vez que ele lhe disser ajuste, é altímetro. Toda vez que um operador te falar em ajuste,
Ajuste 1 no 0, 1 no 3 é altímetro. Quando ele te passa transponder, ele normalmente te fala o termo transponder mesmo, tá? Ou ele pode até omitir se ele se ele juntar com o ajuste aqui. Ajuste 1 no 0, 1 no 3, tá? Ele poderia dar, por exemplo, algo do tipo que não é comum, mas você pode encontrar. Controle 4123 seria o seu transponder, mas você dificilmente vai ouvir alguém falar isso. Então, ele vai te dar transponder e vai te dar ajuste. Mas tu já saiu com o transponder lá da tua origem, então ele não vai mudar, o transponder ele não muda, entendeu? No meio do caminho. Bom, quando você atinge o localizador, o teu avião lá vai emitir uns bips informando que você está no localizador. Só que esse localizador aqui é o localizador externo. Você tem dois. Você tem o externo e você tem três, né? Não é o 3? É o externo, o médio e mais um? Isso, e o interno. Exatamente. Tem 3. Esse localizador é o externo. Entendeu? Então, quando você atinge lá o externo, dependendo do aeroporto, mais ou menos aí umas 2, 3 milhas náuticas, dependendo da característica do aeroporto, ele vai dar o bip, aí você vai estabilizado no localizador, aí ele vai, ou não, né, te autorizar a prosseguir na aproximação e chamar a torre, certo? Se houver uma situação em que não seja possível dar continuidade à aproximação, ele de repente pode mudar a vigilância radar para vetoração e te vetorar para poder deixar o tráfego que está à frente fazer um pouso ou qualquer outra coisa. Ou te mandar seguir algum parâmetro de órbita, que é uma coisa que a gente vê em uma outra instrução. Bom, se fosse um VFR, vamos lá para o VFR, ele não falaria reportará no localizador. No VFR, ele diria, o VFR não segue nenhuma carta dessa, então não vai ter localizador para o VFR. Ele diria para você chamar iniciando o tráfego na perna do vento. Tá? Ou simplesmente reporte ao ingressar no circuito de tráfego. Tá? Ingressar no circuito de tráfego, tá? É ingressar, né, de uma forma normal, né, de um voo normal. O ingresso no circuito de tráfego é justamente o ingresso na perna do vento. Então chame iniciando o tráfego na perna do vento ou chame quando ingressar no circuito de tráfego. Seria essa informação para o VFR, que é similar a reportar no localizador. Tá ok? Ok. Bom, continuou a aproximação, estabilizado no ILS da pista 1 no 0. Bom, você já está estabilizado, ou seja, lá no teu painel você já ligou o botãozinho ILS, você viu que você bloqueou o ILS, você bloqueou a glide lá, então tá lá as duas marcações lá, você está na rampa, tá? Está alinhado com a pista, tá? Você deu o estabilizado no ILS, aí ele vai te autorizar a prosseguir no ILS, pista 1 no 5, QNH 1 no 7, 1 no 0, 1 no 7. Olha aqui o ajuste aqui, Eduardo. Aqui ele não falou ajuste 1 no 0, 1 no 7. Ele falou QNH 1 no 0, 1 no 7. É a mesma coisa.
Tá? Aí nós temos aqui uma curiosidade aqui. Ó. Teto estimado de 200 pés. Acuse visual ou iniciando o procedimento de aproximação perdida. Ou seja, o teto está estimado de 200 pés. Se você não até 200 pés, você não vê a pista, não acusar o visual, não vê a tua cabeceira, você inicia o procedimento de arremetida, aproximação perdida. Tá? Você aborta a aproximação, o pouso, e inicia o procedimento de aproximação que está na carta. Na carta está lá a altitude de aproximação perdida, o fixo que você tem que bloquear para poder retornar, para poder iniciar novamente o procedimento de pouso. Correto? Certo. Aí aqui, o aeroporto que a gente poderia pousar, né, mesmo com baixa visibilidade, seria o Guarulhos. Tá? Aqui no simulado, eu não sei se alguém, como ATC, né, como controlador de voo, levaria a sério, tá, essa situação. Mas, em caso de baixa visibilidade, se o controlador quiser simular mesmo seriamente, ele só poderia deixar você continuar o pouso se ele estivesse em Guarulhos. Porque em Guarulhos você tem o ILS categoria 3, que é capaz de trazer o avião até a pista com segurança, mesmo com uma visibilidade horizontal de apenas 200 pés ou menos, ou não importa. Você tem um vídeo aí no YouTube que praticamente o piloto só vê a pista quando ele já está praticamente tocando nela. Entendeu? Visibilidade zero, mas Guarulhos que tem o ILS categoria 3. Os outros aeroportos não. Os outros aeroportos seria isso daqui. Um teto estimado, seja ele qual for, nesse caso aqui 200 pés, e se não acusar o visual, faz a aproximação perdida e tenta pousar novamente. Correto? Aí no caso aqui, né, reportará avistando ou iniciando a aproximação perdida 006. No caso aqui, em 300 pés, nesse exemplo aqui, ele teve o visual cruzando 300 pés. Bom, está no visual, a torre autoriza o pouso. Dúvida até aqui? Bom, aí nesse caso aqui, você fez o pouso, a gente já começou a inverter, olha só, a gente pegou tráfego, pegou solo, pegou torre, pegou controle, foi até o centro, aí depois vem ao contrário, de centro para controle, de controle para torre, certo? E de torre para o solo. Não temos delivery porque nós não estamos decolando, nós estamos pousando. Então não tem plano de voo a ser aprovado. Então vamos lá, autorizado o pouso. Aí ele lhe dá aqui, no solo aos 08, novamente aqui ele só diz os minutos. Tá? Nesse caso aqui, prossiga em frente e livre na próxima saída à sua direita. Ele está te acompanhando. Ao livrar a pista, chame o solo em 1 decimal 65. Aqui você está se despedindo da torre. Deixa eu seguir. Oi? Isso. Não, mas olha só, ele só vai te dar essa mensagem aqui
quando você já estiver numa velocidade que ele está acompanhando você lá no radar. Principalmente o pouso, ele tem que te acompanhar. Então ele só vai te passar essa mensagem aqui quando você estiver em segurança para adotar qualquer outro procedimento. Então ele já sabe que você está com o avião numa velocidade de táxi. E se tu desceu na pista, ainda está lá em 70 nós, vamos dizer assim, ele não vai te passar essa mensagem. Quando ele vê que você está praticamente parando a sua aeronave, aí ele te passa essa mensagem. Você está ali na casa dos 25 nós ali, 30 nós, sei lá, aí ele vai te passar essa mensagem. Ele não vai te passar essa mensagem logo que você toca a pista e ainda está em alta velocidade. Certo? Bom, aí solo o Galeão, livrou a pista no 0 pela taxiway Charlie, nova 006. Aí ele diz para você o seguinte: você já está com solo, saiu da torre, táxi via, ele te dá as vias de taxiway, tá? Alguns aeroportos têm vias específicas de acordo com a envergadura do avião. Então, em determinados aeroportos, aviões com uma envergadura de asa XYZ lá, só pode taxiar em determinada via. Então, ele vai te dar a via de acordo com a tua aeronave. Isso a gente está levando aqui numa simulação séria, tá? Ao gate de sua preferência, ou seja, é o gate da companhia, tá? Mesmo ele está colocando a preferência, alguns falam realmente gate da companhia, porque é o gate da companhia. Atento à movimentação no solo, na minha escuta até o porte. Olha só. Mantenha a frequência até o porte de motores. Tá? Aí aqui cabe uma consideração. Tá? Vamos falar nela aqui. Táxi via whisky, tal frequência até o porte. Aí no final, no porte de motores até breve. Não é uma obrigação, vamos colocar assim, especificada na regulamentação, que você tenha que informar o porte de motores. Mas é o uso e costume e informar o porte de motores. Certo? Então você pode fazer a sua informação 006 no gate para desembarque, no corte de motores. Até breve, agradece a coordenação e está fechado aqui o seu trabalho com todos os controladores. Ok? Alguma dúvida até aqui? Gente, tá, então vamos lá. Duas coisas que eu quero colocar aqui. A maioria aí conhece, mas vamos falar sobre isso. No transponder, tá, a gente não costuma fazer isso, mas existe oportunidade de fazer. Por exemplo, eu tive uma situação em que, quando eu já estava na reta final, eu tive uma pane elétrica. Todo o meu painel se apagou. Tá? Todo o meu painel ficou às escuras. Tá? Eu comuniquei que estava com problema, mas queria prosseguir, e se não voltasse ali o painel, eu estava tomando meu procedimento, eu liguei a APU, entendeu, na hora, e se ele não voltasse, eu adotaria um procedimento de aproximação perdida ou qualquer outro que fosse conveniente ali pela orientação do ATC. Então, eu não declarei uma emergência. Eu informei que estava com uma situação, mas que ela poderia ser revertida. Mas se essa situação continuasse,
eu poderia tanto pedir emergência, se fosse o caso, né, de eu tentar fazer o pouso, tá? Ou mesmo eu não fazendo o pouso, eu colocaria o meu transponder no 7700, que é o Mayday, que é a emergência, e eu dali para frente, eu ficaria sobre vetoração radar, com a responsabilidade do ATC me posicionar para um pouso de emergência. Poderia acontecer isso? Poderia, porque tinha um motivo na simulação. Transponder 7700, emergência. É o Mayday. E tem uma frequência de guarda também, né? Tem mais. Tem uma frequência de guarda, mas aqui na simulação a gente não usa. A gente usa. Na verdade, a gente só usa a frequência de aguarde, né? De aguardar o ATC, que é a 2000, né? A 2000. A gente usa 2000, que é aguardando transponder, né? Não sei se é essa que você chama de frequência de guarda, é a 2000. Não, né? Não, é frequência de rádio mesmo. Em caso de emergência, ao invés de ficar, por exemplo, na frequência do controle, você vai para uma frequência, eu não vou lembrar a frequência, mas não sei se na simulação tem isso. Não tem. Na simulação você não tem esse serviço simulado de frequência de guarda. Esse que tu está falando, a gente nem coloca aqui nos nossos tutoriais, porque não tem como fazer. Você, às vezes, não tem nem os controladores full para poder fazer uma simulação próxima do real. Aí uma frequência apropriada para emergência a gente não tem na simulação. Entendi. Mas o transponder você pode jogar, porque o transponder está ali na tua mão. Você pode jogar ali o 7700 ali e comunicar ele. Torre Galeão, Mayday, declarando emergência, problema XYZ, solicita vetoração para pouso. E ele vai te vetorar, certo? Inclusive o transponder, pelo menos na IVAL, você deve colocar, porque no radar ali tua aeronave já fica vermelha ali e já chama atenção para ela. Exatamente. Então, além de você fazer a comunicação rádio, você troca no transponder, correto? Exato. Não esquecendo que essa emergência é para o risco mesmo do avião cair, tá? Porque a diferença de Mayday para prioridade é justamente essa. Se não há risco imediato na vida real, não há risco imediato de perda de vidas, e entenda-se perda de vidas por queda do avião, então você não declara Mayday, você declara prioridade, que é o PAN-PAN, né? A pane. Certo? Aí aqui, nesse caso aqui, que horas são? 11 horas. 11 horas. 11 horas, senhores. Então aqui a gente pode fechar com essa. Eu deixo aqui aberto para perguntas e tirar dúvidas aí. Correto? As minhas dúvidas geralmente surgem só depois, mas... Mas anota, Aham. e no decorrer aí da semana aí a gente vai tirando suas dúvidas. Sim. Correto? Talking,